TSE determina a retirada de post da Gazeta do Povo sobre Lula e Ortega. Entidades veem censura. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Paulo de Tarso Sanverino, determinou ao Twitter e ao Facebook a retirada de 31 publicações que associam o candidato do PT à presidência Luiz Inácio Lula da Silva ao ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Dentre as publicações atingidas pela decisão do dia 2, data do primeiro turno de votação, está um post do jornal paranaense Gazeta do Povo. A Associação Nacional de Jornais, ANEJ, tratou o fato como censura e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE, manifestou preocupação com a medida por colocar o judiciário na posição de decidir sobre o que um veículo jornalístico pode ou não publicar. O ministro do TSE, Paulo de Tarso Vieira Sanverino, determinou a retirada de 31 publicações que vinculam Lula ao ditador da Nicarágua. A maioria dos posts removidos pela decisão é de aliados do presidente Jair Bolsonaro, PL, candidato à reeleição. Entre eles, publicações do senador Flávio Bolsonaro, PL, Rio de Janeiro, e do vereador Carlos Bolsonaro, Republicanos, Rio de Janeiro. A decisão de Sanverino foi tomada a partir de ação ajuizada pela campanha de Lula. O ministro concluiu no seu despacho que as publicações continham conteúdos manifestamente inverídicos em que se propaga a desinformação de que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a invasão de igrejas, perseguiria os cristãos, bem como apoiaria a ditadura da Nicarágua. As redes tiveram 24 horas para a suspensão das informações falsas sob pena de multa diária de R$10 mil. Também foram alvo da decisão o assessor internacional da Presidência da República, Felipe Martins, o deputado federal Paulo Martins, PL, Paraná, o ex-secretário de Cultura e deputado eleitoral Mário Frias, PL São Paulo, e o deputado estadual Tenente Nascimento, Republicano São Paulo. Ao todo foram 26 perfis mencionados na representação da coligação Brasil da Esperança. A campanha do candidato petista afirmou que as publicações são inverídicas e continham afirmações gravemente descontextualizadas com o objetivo de atingir frontalmente o ex-presidente Lula e, consequentemente, a integridade do processo eleitoral. Entidades. A Associação Nacional de Jornais, ANJ, divulgou nota em que protesta veementemente contra a censura imposta pelo ministro do TSE à publicação da Gazeta do Povo. No Twitter, a decisão contraria frontalmente a Constituição, diz a nota. A legislação brasileira dispõe de uma série de mecanismos para dirimir eventuais abusos à liberdade de expressão, mas neles não se inclui a censura. Conteúdos jornalísticos pela imprensa, ainda que distribuídos por plataformas, seguem sendo material jornalístico sobre o qual não cabe censura, completou ao Estadão o presidente executivo da ANJ, Marcelo Resch. Marcelo Resch, presidente da Associação Nacional de Jornais, ANJ. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE, se manifestou também por meio de nota afirmando que se preocupa com a disseminação de conteúdo enganoso e potencialmente desinformativo, mas ressaltou que vê com preocupação decisões que colocam o judiciário na posição de decidir sobre o que um veículo jornalístico pode ou não publicar. Tanto censura quanto desinformação são temas importantes para a ABRAGE. Por isso, temos um projeto que monitora pedidos judiciais de retirada de conteúdo, disse ao Estadão a presidente da ABRAGE, Kátia
Brembati. O período eleitoral é particularmente difícil e o caso em tela é complexo, exigindo atenção. O que preocupa a abranger especialmente é o precedente, pois dar ao Estado e a cada magistrado o condão de decidir as informações que chegam para o público é questionável. Guilherme Cunha Pereira, presidente executivo do Grupo Paranaense de Comunicações, que edita a Gazeta do Povo, disse que a decisão do TSE foi recebida com bastante surpresa. O equívoco é evidente, pois não há nada do nosso texto que sequer beire algo minimamente duvidoso ou falso. Lamentamos que esteja havendo um apagão da liberdade de expressão, pilar de um Estado democrático de direito, precisamente no momento em que ela se faz mais necessária, afirmou. O ex-secretário Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva encontraram o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, em Cuba em 2016. Foto Carlos Barria Reuters, fornecido por Estadão. Campanha. A coordenação jurídica da campanha de Lula contesta o termo censura da decisão do ministro do TSE. Retirar notícias falsas e desinformação não tem nada a ver com censura. Trata-se de providência necessária durante o processo eleitoral para que o eleitor receba informações verdadeiras para definir o seu voto e também para impedir ou combater a prática reiterada de crimes eleitorais, disse o advogado Cristiano Zanin. Em sua campanha para voltar ao Palácio do Planalto, Lula costuma minimizar ou evitar críticas ou condenações aos regimes ditatoriais de esquerda. Em novembro do ano passado, chegou a comparar a permanência do poder de Ortega, que havia sido reeleito, em uma disputa contestada com a da ex-primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel. Após o resultado do primeiro turno, o ditador da Nicarágua parabenizou Lula pelo primeiro momento do triunfo para as famílias e o povo do Brasil. Cobertura especial das eleições.